Bom dia a todos os irmãos aqui presentes e aqueles que depois irão nos acompanhar na internet. Jesus, o Senhor do impossível. Queridos, gostaria de fazer com que vocês lembrassem do momento em que vocês receberam Cristo como Salvador de suas vidas. Não é maravilhoso? O ser humano, por si só, ele é um formador de opiniões. E ele gosta quando as pessoas têm aceitação pela sua opinião. Então, quando você dá um palpite, a pessoa curte, compartilha, você fica, pô, que bom que você gostou. E quando nós conhecemos o Evangelho, principalmente depois de nós desfrutarmos das doutrinas da graça, aí então que nós queremos compartilhar com as pessoas. Nós queremos falar para os nossos amigos, para os nossos pais, para os nossos irmãos. Nós queremos simplesmente falar de Cristo para as pessoas. E quando alguma pessoa ela é convencida pelo Espírito Santo, por intermédio da nossa explicação, da nossa pregação, nós nos alegramos em Cristo. Porque nós sabemos que não foi porque nós somos bons oradores, porque nós somos eloquentes, mas porque o Espírito Santo tocou aquela pessoa e utilizou de nossas vidas para pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Agora, também tem aquelas pessoas que nós evangelizamos constantemente, falamos de Cristo para essas pessoas, e o que nós temos dessas pessoas são simplesmente o desprezo. Elas não querem saber do que você descobriu. Não dão a mínima importância para as doutrinas da graça. Isso machuca mais quando essas pessoas são parentes nossos. Às vezes é a nossa mãe, é o nosso pai, o marido alcoólatra. Você está ali compartilhando, ele pouco caso faz disso. Nós ficamos tão amargurados, entristecidos, porque aquilo que é bom para nós, nós gostamos de compartilhar. Eu sempre que experimento alguma coisa nova, eu sempre gosto que a Tamires experimente junto comigo. Então, quando eu tomei pela primeira vez o suco de milho, ai, não vou tomar não. Toma que é gostoso. Ela não toma. Eu já falei que é bom, mas ela não quer tomar. Não é uma delícia? Então nós gostamos de compartilhar aquilo que é bom. E quando nós compartilhamos o Evangelho,
Algumas pessoas parecem tão endurecidas, mas tão endurecidas, que você fala, é impossível. Esse não vai ser salvo, não. Aquela ali, sem chance. Não tem jeito. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus Cristo é o Senhor do impossível. Ele ordena que nós pregamos o Evangelho. Nós temos uma ordem para pregar o Evangelho. O primeiro ponto do nosso sermão é ordena, ou ordenar. Nós não devemos, diante das circunstâncias, negligenciar aquilo que para nós foi uma ordem. Ok? Jesus Cristo, o Senhor do impossível, ordena todas as coisas. E Ele ordena aquilo que a nós é cabível. É possível que nós fazemos aquilo que Ele ordena. Por quê? Aquilo que é impossível, somente Ele executa. E quando Ele nos ordena a fazer aquilo que é possível para nós, é porque o milagre vai acontecer. Quando pecadores são chamados ao arrependimento, e de fato eles se arrependem, isso é o maior milagre que nós presenciamos nos dias atuais. Pessoas com corações tão duros que se voltam a Cristo. Por isso, como eu havia dito, o primeiro tópico é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor do impossível, Ele ordena. E o segundo ponto é porque Ele é poderoso. Só Ele tem o poder para fazer aquilo que nós não podemos. Os nossos pequenos, eles devem pesquisar com seus papais a palavra milagre. Alguma vez os pais já certificaram que seus filhos sabem o que significa milagre? Nós vamos afirmar teologicamente o seguinte: o nosso Senhor Jesus Cristo é quem executa aquilo que não podemos fazer, pois Ele ordena o que nos é possível e é poderoso para realizar o milagre. Não é profundo isso? Não é maravilhoso? O nosso Senhor Jesus Cristo é quem executa aquilo que não podemos fazer, pois Ele ordena o que nos é possível e é poderoso para realizar o milagre. Vamos ao texto. João 11, 38 ao 44. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz:
Lázaro, venha para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Pai, sua palavra foi lida neste momento e agora será exposta. Que a tua graça e a tua misericórdia nos alcance para que nós sejamos edificados, quebrantados, fortalecidos e restaurados para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, o Senhor do impossível, Ele ordena todas as coisas. Nós consideraremos os versículos 38 ao 40. Note uma coisa, geralmente, os mortos eles eram enterrados em cavernas, certo? O corpo era deixado lá para que ele fosse decomposto durante um ano. E aí então, depois deste um ano, os ossos eram retirados daquela caverna e eram depositados em um lugar chamado ossuário. Uma caixa que era encaixada na parede daquela caverna. Eles faziam isso para que animais não fossem lá e devorassem os ossos, os restos mortais da pessoa que havia morrido. Agora, note que no versículo 38 o texto diz que Jesus, agitando-se novamente em si mesmo. Por que essa expressão agitando? O que significa que ele estava se agitando? Já pararam para pensar o porquê disso? Note no versículo 37 uma coisa. Mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Aqui são os fariseus questionando ainda a autoridade de Cristo. Mas se ele abriu os olhos dos cegos, por que ele não vai lá e salva aquela pessoa que é amigo dele? Por que ele não faz viver? É como se eles estivessem dizendo que Jesus não teria poder para fazer um morto ressuscitar. E diante de tantos milagres que Jesus já havia feito, o coração daquelas pessoas ainda era um coração cético, incrédulo. Então, isso faz com que Jesus fique agitado em si mesmo. Note, ele não fica irado, ele não fica impaciente por causa desses zombadores, né? Ele não fica indignado, ele não se indigna externamente, mas ele fica indignado internamente, ele fica agitado em si mesmo. Então, mas ainda assim, ele não se esquiva do objetivo pela qual ele foi visitar Marta e Maria. O que ele havia dito para os seus discípulos? Ele não morreu, só está dormindo. Estou chegando lá. Por algumas pessoas, a saber, Marta e Maria, ele parte a Betânia e ele chega ali com seus discípulos. Existe uma aplicação bem básica nisso aqui. Jesus, ele não foi a Betânia por causa da multidão, por causa de muitas pessoas. Ele foi especialmente para consolar as irmãs
as duas irmãs e ressuscitar Lázaro. Então, aquelas pessoas que almejam o ministério da pregação, nós não devemos olhar para as multidões, nem tampouco quando tem pequenos grupos. Nós realizamos o nosso ofício sempre que se faz necessário. Pregamos da mesma maneira que tem 1000 pessoas, como se tivesse uma única pessoa. Porque nós não estamos querendo atrair para nós holofortes, para que pessoas nos vejam, tenha a consciência de que nós somos pessoas eloquentes, carismáticas. O que nós fazemos é simplesmente atender à vontade do Pai. E quando Cristo se desloca para Betânia, para ressuscitar a Lázaro, aquilo nós temos a certeza de que é a vontade de Deus, que ele fosse para lá. Então, sempre que você tiver oportunidade para falar para 10, 15, 100 pessoas, cumpra com a ordem que Cristo nos deu. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas, se diante de você está uma única pessoa, a ordem permanece. Pregue o evangelho. E aí então, nós temos ali a ordem expressa do Senhor das causas impossíveis. Que ele diz o seguinte: tirai a pedra. Mais para frente, o texto vai dizer que ele também pede para que as pessoas venham desatar as ataduras de Lázaro. Agora, não é interessante que o que Cristo está disposto e prestes a realizar é algo tão fora da realidade humana? Que coisa simples ele pede para que as pessoas fazem. Ele podia, com uma só palavra ali, pedir para a pedra sair fora do meio do caminho dele, que a pedra ia sair. Ou então falava para o Lázaro: pode vir aí, derruba essa pedra. Vai lá que você vai estar forte ainda. Mas ele pede para que as pessoas tirem a pedra. Tirem as ataduras. Uma obra humana. Qualquer um de nós aqui, dependendo da pedra, uns 3, 4 de nós tirava. Mas por que ele faz isso? Por que essa ordem de tirar a pedra? Primeiro, é que aquelas pessoas que estão indo para tirar a pedra, de incrédulos que estavam ali, eles iam agora ser testemunhas oculares. É Jesus Cristo utilizando a incredulidade deles para ser testemunhas oculares do milagre que ele ia fazer. Nós não conseguimos compreender essas coisas, na verdade. O nosso Senhor Jesus Cristo utiliza aqueles que nem estão no seu rebanho para ser testemunha ocular daquilo que ele fez. Mas também serve para nos ensinar a confiar satisfatoriamente em questões que parecem opostas àquilo que nós esperamos. Então, vamos pensar no que eu acabei de dizer. Você está desesperado, orando a Deus por uma porta de emprego. Você está confiando que Deus vai abrir a porta. Mas a sua confiança, ela é tanta confiança que você levanta meio-dia todos os dias. Não sai de casa, fica lá encostado. Vai chegar uma hora que vai tocar esse telefone. Abre as portas, Senhor. Abre as janelas do céu. Se nós não
fazer as coisas que são possíveis a nós, como levantar às 6 da manhã, miserável. Pega lá 30 currículos, vai bater em porta das empresas, se inscreve na Cato, na Infojobs, e ore ao Senhor para que abra a porta. Ou então, principalmente homem é assim, viu? Homem, ele pode estar morrendo, meu irmão, em casa. Não vou no hospital não, porque daqui a pouco passa. Vou tomar um xarope. Ele foge da injeção. Eu sou assim. E a gente com fé que vai. Meu irmão, Deus capacitou homens com a graça comum para que servisse o seu povo. Nós não devemos ser displicentes. Agora, vamos a uma questão mais profunda? Já ouviram falar na apologética sobre a sintonia fina? Já ouviram falar? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Se a Terra ela estivesse deslocada um pouco mais próximo do Sol, e um pouco mais próximo, eu não estou falando aqui de nós estar colado lá não, tá? Eu estou falando isso aqui. Todos nós morreríamos queimados. Se a Terra estivesse um pouquinho só mais distante do Sol, morreríamos congelados. Há bilhões de estrelas, trilhões, bilhões de planetas. Mas é aqui que nós estamos, um único planeta, que não chega nem perto do maior planeta do nosso sistema solar. Nesse universo que existem mais estrelas do que os grãos de areia na Terra. Aqui existem possibilidades, muito mais do que possibilidades. Existe a certeza da vida. Você vai se deitar todos os dias e você acorda sabendo que você vai ter água para beber. Você sabe que terá alimento para você. E isso acontece porque nós estamos sendo cuidados por um Deus que providencia todas as coisas. Mas para que você tenha água, você precisa levantar e trabalhar para pagar a conta de água. Para você se alimentar, você precisa trabalhar também. E ainda que você não trabalhe também, mas vai ter pessoas ainda que estão trabalhando para atender você. Então aquilo que é possível, nós temos que fazer. Deus não chamou preguiçosos. Deus não chamou pessoas encostadas. Vocês querem presenciar um milagre? Tira a pedra. Vocês estão desacreditando que eu posso lá trazer Lázaro à vida? Tira a pedra então, meu irmão. Que Lázaro vai sair. E vocês também que desconfiam do que eu posso fazer, vai tirar também as ataduras. Vocês de incrédulos serão testemunhas oculares do milagre que eu irei realizar agora. Note. Marta novamente continua na variação da fé. Lembra na semana passada? Senhor, se estivesse aqui, eu bateu na trave, Senhor. Se eu estivesse aqui, o homem estava vivo até agora. Mas agora, ela permanece na variação da fé. Porque quando Jesus pede para tirar a pedra, o que ela fala? Ixi, melhor não, hein?
Já está fedendo, viu? Não vai aguentar um que fica aqui agora. A ressurreição é algo raro no Antigo Testamento. Raro, mas não significa a sua inexistência. Nós presenciamos, quer dizer, pela Escritura, né? Nós temos alguns exemplos. Então, Elias, ele ressuscita o filho da viúva. Eliseu, ele ressuscitou o filho da sunamita e depois, postumamente, um morto. No Novo Testamento, Jesus ele já havia ressuscitado a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Não é verdade? E Marta, ela sabia dessas coisas. Ela tinha acesso às Escrituras do Antigo Testamento, né? Porque o Novo Testamento ainda não estava compilado, mas ela, uma vez que a família dela é amiga de Cristo, com certeza ela sabia dessas coisas. Só que agora, a fé dela está enfraquecida, que ela fala, vixe, não dá, Senhor. Agora já era, já passou 4 dias, já está fedendo já. Mas a grandeza desse milagre está nas condições em que Marta dizia que era impossível. Porque Lázaro estava morto há 4 dias. O seu sangue havia se tornado pus. Os seus órgãos haviam apodrecido. Por isso que agora somente uma intervenção divina para o milagre acontecer. Mas Jesus, Marta, cale-se! Você não sabe quem eu sou, não? Eu já não te falei? Que se você crer, você verá a glória de Deus? Você sabe quem eu sou, Marta? Você sabe por quem eu sou enviado aqui? Esse povo incrédulo sabe quem eu sou, Marta? Tira a pedra agora! Tirar a pedra. Uma breve aplicação aqui para nós. Significa enfrentar situações em que nós não queremos mexer. É tocar em coisas que nos faz sentir dor. É mexer com coisa que cheira mal. Melhor não. É enfrentar o passado. Havia 4 dias. Não mexe nisso não. Não dá mais tempo. Se o senhor tentar e não conseguir, eu não vou aguentar mais. E às vezes, para nós, essa pedra está lá no seu coração. É um sentimento que você não consegue libertar o perdão ao próximo. Então é o marido que traiu a esposa, é a sua irmã, é o seu amigo que machucou você, seu filho que te entristeceu em algum momento, e você guarda aquilo lá no seu coração, e quando alguém toca nessa ferida, você fala, não, para, não fala mais sobre isso, eu não quero nem tocar nisso, deixa a pedra em cima disso, eu coloquei uma pedra em cima disso, eu não quero nem me mexer, eu não quero que você fale a respeito disso, não quero saber, deixa a pedra em cima. E aí, muitas vezes, nós não vivenciamos o milagre. Porque nós não estamos dispostos a tirar a pedra do orgulho, do ego,
a dureza do nosso coração. Ninguém pode tocar naquilo. Aquilo se tornou tão grande para você que agora é um ídolo dentro do seu coração. Porque você se submete àquilo de uma maneira que ninguém encosta. E quando alguém vai com o evangelho pregar para você, você precisa largar isso. Você confronta, não consigo. É a mesma coisa que você está dizendo para Deus, olha Deus, não tira a pedra não. Já faz muito tempo isso. Cheira mal. Está podre. E nós não devemos nos submetermos nessas coisas que nos tornam escravas. A nossa submissão é na autoridade de Cristo. Não guarde no seu coração o que já era para estar longe. Seu coração não há espaço para dois deuses. Seu coração só há espaço para Cristo. Aquilo que se tocar dói. Cristo é o remédio, é a cura. Onde você não consegue tocar, é aí então que vem a ordem de Cristo a você. Descanse no Senhor. Porque Ele é o Senhor das causas impossíveis. O que não é possível para você, para Deus é possível. Logo, Jesus faz uma correção necessária. Jesus corrige Marta. E ao mesmo tempo ele encoraja ela. Porque ele diz o seguinte: respondeu Jesus, não te disse eu que se crês verás a glória de Deus? Versículo 40. A porta do milagre, ela é aberta com a chave da fé. Ou nós temos fé em Cristo, ou nós somos impostores. Ou nós somos incrédulos. Ele é o rei soberano sobre a sua vida, ou em algumas áreas da sua vida. É Ele quem santifica o seu relacionamento. É Ele quem santifica o seu trabalho. É Ele quem santifica o seu dia a dia. Ou Ele só santifica quando você está na igreja? Agora, tem um ponto aqui, interessante. Ninguém deve pensar que a ressurreição de Lázaro dependia da fé da Marta. Ok? Porém, Marta não veria o milagre que glorifica a Deus com a ausência da fé. Por que muitas pessoas de outras religiões afirmam que aconteceu o milagre X ou o milagre Y? De certa forma, alguns sinais podem acontecer. Não aqueles que glorificam a Cristo. Não aqueles que glorificam a Deus. Por isso que eu gosto muito de uma frase de Lutero, que ele dizia, pode chover milagre. Se não houver arrependimento, não significa nada. Isso aqui que está acontecendo é para que Marta seja confrontada na sua fé, visse a grandeza do poder de Jesus Cristo. Quando nós temos acesso a essa transformação, a esse poder de Cristo, nós entendemos o porquê que os cristãos irão perseverar até o fim.
Porque não é na força da carne. Porque não é um milagre barato, mas é um milagre que glorifica a Deus, a sua vida, o seu ministério, a sua conversão. É isso que glorifica a Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo é quem executa aquilo que não podemos fazer, igreja. Pois Ele ordena o que nos é possível e é poderoso para fazer o milagre. Nós somos cessacionistas, mas nós não cremos que Deus cessou os seus milagres. Os dons cessaram, mas os milagres de Deus continuam. Não desistam de pregar o Evangelho, porque até mesmo aquela pessoa mais ímpia que você conhece, Deus pode achar graça. Segunda parte. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor do impossível, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Dos versículos 41 a 44. Vejam, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: destai-o e deixe-o ir. Note que Cristo, Ele faz uma oração de ação de graças. Graças te dou. Essa oração antecede o milagre. Por que ele faz uma oração antes do milagre acontecer? Nós olhamos, por exemplo, lá para os profetas no Antigo Testamento, Elias, quando ele ia executar algum milagre, para que eles vejam que o Senhor é Deus. Os apóstolos, eles faziam as obras em nome de Jesus Cristo. Cristo aqui simplesmente fala assim: ó, eu te dou graças porque eu sei que vai acontecer. Ele não fala em nome de Deus, ele não fala, eu te dou graças porque eu sei que a sua vontade é a mesma que a minha. Os olhos levantados significa que o que ele vai operar não é deste mundo. Vem lá de cima. E aí então nós percebemos aqui a divindade e a humanidade de Cristo. O que Cristo faz é a vontade do Pai. Não há confusão na Trindade. O Filho não tem uma vontade diferente da vontade do Pai. Não há conflito de interesses. O Pai executa todas as coisas por meio do Filho. O Filho e o Pai compartilham da mesma vontade. Por isso que ele dá graças a Deus, ele não pede. Porque ao realizar o milagre, ele está dizendo: é Deus que está fazendo. Eu e o Pai somos um. Que maravilha isso. Que maravilha a gente ler um versículo como esse. Olha, Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele continua: aliás, eu sabia que sempre me ouves. Que maravilha, meus irmãos. Vocês têm noção da profundidade deste versículo? Jesus,
Ele é o nosso advogado. Ele quem intercede por nós ao Pai. Se tudo que ele pede, veja só, tudo, aliás, se ele sabe que o Pai escuta ele, e a vontade dele é a vontade do Pai, significa que nós estamos no lugar mais seguro do mundo, nos braços de Cristo, que Ele intercede por nós. Nós temos garantia de que nós seremos salvos de uma vez por todas. Aqueles pela qual Cristo morreu serão salvos de uma vez por todas. Não tem como dar errado isso aqui. Por isso que nós não acreditamos nessa heresia de perca de salvação. É impossível. O que ele faz é a vontade do Pai. Se o Pai e o Filho são um só e a vontade deles foi salvar a igreja será salva. E ele executa um milagre extraordinário. Porque ele simplesmente, ele é poderoso. Uma única ordem: Lázaro, vem para fora, Lázaro. Meu amigo, se ele não cita o nome de Lázaro ali, ele fala mortos, levanta, todos os mortos iam levantar. Ele enfatiza Lázaro ali. Isso significa que a voz dele é tão poderosa que um morto escuta. Alguém que estava sepultado já. Escuta e obedece a ele. Quando os discípulos estão lá pensando que estão vendo um fantasma no meio do mar. Vixe, o que é aquilo ali, meu irmão? Que homem é esse aí? Ele tem controle de tudo. A tempestade lá agitada, o mar agitado. Que homem é esse? Que a tempestade, o mar obedece ele. Agora o morto também obedece. Tem noção de quem é esse Cristo que nós servimos? Ele é soberano. Ele é glorioso. Ele é poderoso. Ele ama a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele nos salva, ele nos ama. Ele deu a sua vida por nós. Ele preserva nós. Ele guarda nossas vidas. Jamais faltará água, faltará alimento. Ele está no controle. Ele nos ama, igreja. Ele diz o seguinte. Aí, seus incrédulos. Vocês achavam que eu não podia, né? Vai lá agora. Pode desatar as ataduras lá, meu. Que Lázaro saiu de lá, nem uma múmia, né? Saindo do sarcófago lá. E Jesus fala assim, vai lá, meu irmão. Pode tirar lá, aqueles panos tudo lá dele lá. Ah, mas o sangue não tinha virado pus? Ah, mas os órgãos não estavam podres? É um homem completamente restaurado agora. Literalmente uma novidade de vida. Só que desatar significa aqui também uma aplicação pessoal para nós, se despir do velho homem. Você também era um morto. Você estava morto em seus delitos e pecados. Nossos primeiros pais, por esse pecado, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e nós neles. E por isso, a morte veio sobre todos. Todos nos tornamos mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Todos nós somos ressuscitados. A igreja de Cristo não é composta por mortos, mas por vivos, restaurados, regenerados, predestinados,
aliançados com Cristo. E nós precisamos nos despir do velho homem. As práticas que você tinha quando você era um morto espiritualmente, elas não podem e não devem ser as práticas daquele que é nascido de novo. E Jesus, o clamor dele é um sinal de poder, por isso que ele é poderoso. Por isso que ele opera o que ninguém mais pode operar. Ele é o Deus das causas impossíveis. Vamos às aplicações. Qual era o propósito desse milagre? Todo milagre que Jesus opera tem um propósito específico. Esse propósito é aplicado na igreja. Então, o propósito da ressurreição de Lázaro é mostrar que Cristo resgata pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, trazendo vida para essas pessoas. E que ainda que essas pessoas experimentam a morte física, elas não vão morrer eternamente, porque elas viverão eternamente com Cristo. Então, quando Marta, ela diz, Senhor, já cheira mal. Note a doutrina da depravação total. Se você chegar e responder depravação total, significa que nós fomos corrompidos pelo pecado, estamos mortos espiritualmente e incapacitados de ir a Deus. Você ia tirar nota 10. Mas agora, como nós fazemos aplicações nisso? Vejam, a depravação total significa que as suas ações, suas faculdades mentais, seu intelecto, a sua vida está contaminada pelo pecado. Isso significa que você é capaz de pegar uma coisa boa e corrompê-la. O trabalho, ele é bom, você deve trabalhar. Mas, se o seu trabalho, Cristo não for o centro, você vai corromper o seu trabalho. Você vai emitir notas fiscais frias, você vai adulterar folha de pagamento, você vai desejar o mal para o seu próximo, vai puxar o tapete do seu colega de trabalho. A depravação total, ela significa que o homem, ele está tão corrompido que ele corrompeu a própria adoração a Deus. E aí é onde vem esses cultos híbridos, ralos, superficiais, que não têm por finalidade glória a Deus somente. A depravação total, ela faz com que as pessoas, elas se tornam pessoas perversas e más. Então, quando alguém chega para você, Otávio, por que você ama a Damásia? Aí você vai fazer várias descrições do porquê que você ama ela. Só que essas descrições serão insuficientes para que um outro homem ame ela. Simplesmente porque ela é sua esposa em primeiro lugar e é o que você tem de perspectiva dela. Não é verdade?
Mas se você não iniciar, eu amo ela porque Deus me amou primeiro, você não entendeu ainda o que é depravação total. Você só é capaz de amar porque Deus amou você. Porque Deus compartilhou esse atributo comunicável chamado amor com nós. Nós amamos porque Deus amou primeiro. Então, você talvez chegue a uma conclusão seguinte: mas ateus também amam, graça comum. A depravação total, ela não aniquilou o homem, ela não destruiu o homem, ela corrompeu o homem. Não é que o homem não tem o poder de ir a Deus. A ideia não é essa. A ideia é que o homem não quer ir a Deus. Deus não está proibindo o homem de ir até Ele. Deus, ele não está capacitando o homem para que creia nele. Os réprobos. Por isso que nós entendemos que aqueles que foram predestinados, eles são predestinados para amar a Deus, porque Deus fez com que essas pessoas amassem a Ele. Deus mudou o coração depravado daquela pessoa. Mas e aquelas pessoas que não vão servir? Elas também estão predestinadas? Existe uma predestinação chamada assimétrica. Deus, ele age nos seus eleitos para que os seus eleitos sejam salvos. Nos réprobos, Deus simplesmente não faz nada. Deus permite eles seguir o seu próprio curso. Então, o destino deles já está determinado. Mas não porque Deus infundiu neles o pecado. Deus simplesmente não mudou a vontade deles, como Ele mudou a sua vontade, fazendo com que você agora cresça que Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que o pior dos pecadores, vocês não podem utilizar um parâmetro de que aquele peca mais que eu. Ele é pior que eu. Olha, eu sou ruim. Tá entendendo, Jesus? Eu sou ruim, mas aquele ali, meu irmão, aquele ali você não conhece a peça, viu? Aquele ali tem um lugarzinho já preparado na cadeira de fogo do Satanás. Não é por aí que nós fazemos. Porque senão nós estamos atribuindo obras. O pior dos pecadores, o marido embriagado, o filho devasso, o pior dos comunistas, os tiranos, os ditadores, os ateus, os réprobos, eles só serão alcançados pela graça de Deus. Os réprobos, no sentido aqui, se eles estão reprovados até o momento, né? Porque se eles forem um réprobo desde a eternidade ali, não vai ter jeito, eles não serão salvos. Mas aqueles que estão agora, que são eleitos, mas estão agindo como réprobos, nós não sabemos quem são essas pessoas. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho constantemente. Você pode julgar que a pessoa, ela é a pior das pecadoras. Ela pode cheirar mal, pode estar podre, mas é Cristo quem dá vida. Nós somos os agentes de Deus, atalaias de Cristo, os pregadores do Evangelho. Percebe? Outro ponto. Nós não devemos lutar com Deus. Na verdade, nós temos que pensar o seguinte: a fé de Marta estava fraca, enfraquecida, nas suas variações. Não tira a pedra não, calma aí, peraí, tira não. Já, tira a mão. Ela não queria, o desejo do coração dela não era o seguinte: Senhor, não ressuscita Lázaro, pelo amor de Deus, não faz isso não. Não é isso. Simplesmente ela não estava acreditando que Lázaro poderia viver.
Você não deve simplesmente olhar para uma pessoa que está morta em seus delitos e pecados e falar assim, não, deixa, ali não dá não. Nem fala de Cristo para aquela pessoa aqui, ali sem chance, meu irmão. Tão somente cumpra com seu ofício. Prega o Evangelho. Fale de Cristo. Fale de Cristo às pessoas. E quando as pessoas vão desatar as ataduras, então nós percebemos que ali tem as testemunhas oculares. Agora, isso significa uma aplicação prática que Lázaro estava se despindo da sua antiga veste ali, né? Veste de sepulcral. Mas agora ele teria uma veste de alguém vivo. E note uma coisa, se os órgãos dele estavam apodrecidos, o seu sangue já tinha se tornado pus, tudo que está ali em Lázaro ali é novo, é zero bala, meu irmão. Ali poderia viver mais 100 anos ali que estava com o tanque cheio. Então, o ser humano, nós que fomos ressuscitados, que fomos vivificados em Cristo, nós que temos uma novidade de vida, que nascemos de novo, nós temos que se despir das coisas agradáveis ao velho homem. Nós não cremos que há uma luta interna dentro de nós, que o velho homem pode engolir a nova criatura. Nós não cremos nisso. Aquele que é salvo de uma vez por todas. Agora, nós somos justificados, não somos? Mas nós não somos glorificados. Então, nós ainda temos resquícios do antigo homem. Por isso que nós pecamos. A justificação significa que Cristo justificou nós no passado, presente e no futuro. Eu não sei o pecado que eu vou cometer amanhã, mas eu fui justificado dele. Mas chegará um tempo em que nós não mais teremos que lutar contra o pecado, porque nós seremos glorificados e viveremos de uma vez por toda uma vida santa, piedosa, perfeita, justa diante do nosso Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor das coisas impossíveis. Aquilo que nos é cabível, Ele nos ordena que façamos. E aquilo que para nós é impossível, simplesmente temos que agir com fé, porque o milagre vai acontecer. Deus abençoe a todos.